Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 6 a 11. Aconteceu no dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Amados e amadas de Deus, estamos num dia de sábado, Jesus entra na sinagoga e começa a ensinar. Continua o Evangelho. E havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Amados e amadas de Deus, de um lado existe um homem com a mão seca, com uma mão atrofiada, do outro lado estão os fariseus e doutores da lei e Jesus. Os mestres e doutores da lei são zelosos pelo sábado, mas no seu zelo pelo sábado não conseguem perceber o bem e o mal, vivem o sábado pelo sábado. Jesus, ele tem um sentido libertador do sábado. Jesus percebe qual é o verdadeiro sentido do sábado. O sábado remete à criação de Deus. E do outro lado existe um homem que está à parte porque tem uma mão atrofiada, está à parte porque possivelmente tem vergonha da sua situação, porque possivelmente é rejeitado por causa da sua situação. Continua o texto do Evangelho. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Amados e amadas de Deus, Jesus traz aquele homem para o centro da cena. Aquele homem que devia estar num canto, aquele homem que devia viver da vergonha da sua situação, Jesus o coloca no centro. Diz o texto do Evangelho: ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Amados e amadas de Deus, o diálogo aqui de Jesus é com esses fariseus e com esses mestres da lei. Os fariseus e mestres da lei viviam e tinham uma visão enrijecida da lei, a lei pela lei. Amados e amadas de Deus, a lei, quando não é vista na perspectiva de Deus, ela se torna ideologia. A ideologia mata, a ideologia conduz sempre a uma visão pequena e medíocre das coisas, da realidade, e aqui conduz a uma visão pequena e medíocre do sábado. Continua o texto do Evangelho. Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e a sua mão ficou curada. Amados e amadas de Deus, Jesus cura aquele homem. Aquele homem estava no canto, aquele homem estava de um lado, aquele homem devia viver da vergonha da sua situação. Jesus o chama para o centro, Jesus o cura. Jesus lhe restitui a sua saúde em totalidade. Jesus lhe restitui a sua vida em totalidade. Continua o texto do Evangelho. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Jesus faz o bem, fariseus e mestres da lei começam a tramar contra Jesus, começam a discutir o que poderiam fazer contra Jesus. Gente que se move por uma visão pequena da lei, gente que se move por uma visão pequena do sábado, gente que não tem a visão de Deus, não tem a perspectiva de Deus. Deus é amor, a visão de Deus é sempre o amor que salva, é sempre o amor que integra, é sempre o amor que dá vida nova. Amados e amadas de Deus, deixemos com que Jesus também nos cure, tenhamos uma visão à altura de Deus, uma visão que salva, uma visão que liberta a pessoa humana. Deixo aqui a minha bênção para nossa amada Diocese de São Carlos, que por intercessão de São Carlos Borromeu, nosso padroeiro, desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.
Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, nosso bispo diocesano de São Carlos. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.